Este é o SupraCast, seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo. para o mundo. Fala, meus amigos SupraCasters, sejam bem-vindos a um episódio especial em que estou aqui mais uma vez reunido com o meu grande amigo Thiago. Fala aí, Thiagão. Fala, Pedrão, tudo jóia? Bora lá para mais um episódio. Hoje um episódio um tanto quanto diferente, não é isso, Pedro? Exato, um episódio muito mais bate-bola, realmente muito mais um podcast aí, não tanto podcast educativo, muito mais um podcast informativo, né? Exatamente, Pedrão. Hoje a gente não vai ensinar nada de muito diferente, né? A gente vai mais conversar aqui com os nossos ouvintes, mas falar de uma coisa legal que eu acho que vale a pena, assim, todo mundo conhecer e quem não conhece ter aí a oportunidade de no futuro também participar. O que a gente vai falar, né, Pedrão? Que evento que é esse que a gente vai debater hoje? Bom, Thiago, aconteceu recentemente o congresso da SOCESP, que é o Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia, e nós vamos ter a oportunidade de trazer, explicar tanto o que foi o congresso, o que é o congresso, né, principalmente para quem nunca participou e tem interesse em participar, quanto a gente vai explicar o que teve de mais interessante nele. Isso aí, Pedrão. Mas existem algumas coisas, Pedro, que são tradições. E algumas tradições elas precisam ser cumpridas. Apesar de não ser um tema que a gente vai discutir sobre algo, eu acho que a gente precisa de um desafio, viu? Ah, com certeza. Eu acho que um desafio é fundamental e eu vou trazer um desafio bem interessante aí, muito mais uma vibe de curiosidade para vocês. Eu gostaria de vocês saber se vocês sabem, onde é considerada a sede oficial da SOCESP e nessa sede onde eram realizados os congressos até 2019. 2019 em diante mudou para São Paulo, mas onde que era antes? Você sabe, Thiago? Vixe, Pedrão, agora você me apertou, hein? Eu acho que 2019 eu tava na faculdade ainda, eu malemar sabia o que era SOCESP, viu? É verdade, eu também não conhecia, eu estava para me formar já, mas eu não conhecia também o que era SOCESP na época. Muito bem. Pedrão, então vamos lá pro nosso episódio? Vamos lá! Mas antes disso, Tiago, você tem alguma recomendação? Vamos dizer, se eu sou um aluno, eu estou querendo fazer algum curso, aprender um pouco mais sobre eletro, você tem alguma dica para dar? Pedrão, eu acho que assim, eletro é uma coisa que todo mundo tem que saber, né? Disso a gente não tem dúvida. E aprender eletro é uma coisa fundamental, porém não é tão simples. Pensando nisso, a gente aqui do Supracast criou um método para ensinar eletrocardiograma. A gente criou um curso que chama ECG Dominado. É um curso para quem quer aprender eletro do zero. Vai ter lá algumas partes, coisas um pouco mais específicas para quem quer se aprofundar, claro que tem, mas o método é focado naquela pessoa que quer aprender do zero e quer acertar os principais diagnósticos, que são as coisas que não pode passar ali no dia a dia. Então, quem tem interesse, e eu acho que aí todo mundo deveria ter interesse, e gosta e tem curiosidade de aprender mais e aprender com um método muito simplificado e muito direto, ECG dominado é a dica, Pedrão. Boa, Tiaguinho. É um curso dividido em módulos, muito direto, muito resumido, como você falou, e completo. Não deixe de conhecer. Isso aí. Tiago, então assim, primeiro, o que é a SOCESP? Explica aí para o pessoal. Muito bem, Pedrão. Eu acho que algumas pessoas aí que talvez sejam de fora do estado de São Paulo que estão nos ouvindo, né? A SOCESP é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Então, é uma sociedade que tem aqui no estado, destinada aos cardiologistas, né? Que ela está completando, né, nesse ano 50 anos de existência, né? Então, é uma data comemorativa aí da SOCESP. E ela desenvolve, né, várias atividades ao longo do ano, ao longo
ao longo do estado de São Paulo, né, tem várias regionais, né, a Socesp tem várias regionais e elas promovem evento ao longo do ano e dos eventos que ela promove, talvez o maior e o mais importante, é o seu congresso. O congresso da Socesp é um dos maiores congressos de cardiologia que tem aqui na América Latina, né? Então é um congresso muito grande que envolve aí profissionais, palestrantes de diversas regiões do Brasil, inclusive, né? Não é uma coisa somente aqui do estado de São Paulo. Apesar de ser a Sociedade do Estado de São Paulo, o congresso ele engloba e atrai gente aí de diversas partes do Brasil. Não só do Brasil, né? Temos palestrantes internacionais, desde palestrantes de Portugal, né? Palestrantes dos Estados Unidos. Lógico que a grande maioria são brasileiros, especialmente aqui do estado de São Paulo. Mas temos sim essa gama internacional. Exatamente, então é um congresso muito grande que inclusive conta, né, todos os anos aí, conta com alguns palestrantes internacionais, inclusive. Então, é uma sociedade, né, a Socesp é uma sociedade aqui do estado e o seu congresso talvez seja um dos eventos mais importantes, falando a nível de América Latina e figura também como um dos grandes congressos a nível internacional. E falando do congresso, né, como que funciona, como que é o congresso, Pedrão? Boa, Tiaguinho. Eu vou falar até de uma visão de que eu não sou do estado de São Paulo, né? Como talvez muitas pessoas já perceberam, já comentei. E eu, particularmente, não conhecia o Congresso da Socesp previamente. Eu vim conhecer quando eu vim fazer cardiologia aqui no estado de São Paulo. E assim, aqui eu acabei descobrindo que, na verdade, esse congresso ele é um congresso gigantesco, rivalizando ou está, em alguns momentos, superando o congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Muitas vezes, por se concentrar sempre no mesmo local, ter uma estrutura sempre muito fixa, acaba que a estrutura sempre está crescendo e se aperfeiçoando. Diferente, às vezes, da sociedade brasileira, que apesar de ser também muito grande, tão grande quanto, muitas vezes acaba por mudar de localização todos os meses, que também é uma das graças, é um dos charmes desse congresso, mas ele precisa meio que se reinventar todos os anos, né? E por isso, por ter toda essa fórmula já bem estruturada e já bem validada, ele é um congresso que cresce bastante, como o Tiago comentou. Ele é o maior da América Latina em cardiologia, um dos maiores de cardiologia do mundo. Reúne cerca de 7 mil congressistas, reuniu aí no ano passado, cerca de 730 conferencistas e tem uma grande gama de trabalhos aprovados. Por volta aí, mais de 830 trabalhos foram aprovados naquela ocasião. Ou seja, um congresso de uma magnitude gigantesca. Ele é um congresso que normalmente ele se dá em 3 dias, tá? 2 dias inteiros e um dia metade do turno, né? Mais ou menos ali até meio-dia, 2 horas da tarde. E normalmente é num feriado, nesse feriado aqui que a gente acabou de passar, o feriado de Corpus Christi. E ele tende a aproveitar a oportunidade justamente de pessoas que vão estar vindo a descansar, viajar, passear, para ter uma oportunidade de se aperfeiçoar um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre a cardiologia. Dessa forma, ele é dividido em diversas aulas e estilos de aulas diferentes, né, Thiago? E cada aula tem uma particularidade diferente, não é isso? Exatamente. Então, são muitas atividades, né, Pedro, acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, como você falou, são 2 dias e meio de congresso, e nesses 2 dias e meio a gente tem atividades talvez suficientes aí para completar quase uma semana, né? Só que É verdade. a gente é uma estrutura grande, né? Nos últimos anos, o congresso tem sido realizado em São Paulo, capital, no Transamérica Expo Center, e lá só da área médica a gente tem 14 auditórios, né? E todos esses auditórios estão tendo aulas e atividades ao mesmo tempo, então são várias coisas acontecendo ali. A gente tem de tudo, né? As principais atividades são organizadas ali no formato que eles falam, né, de mesa redonda ou estado da arte, que são apresentações, né? Vai um apresentador, discorre sobre um tema, depois vai outro apresentador, geralmente na parte final tem um período que abre para discussão e dúvida dos ouvintes. Mas tem outros modelos também, tem sessões de casos clínicos, né, que vão alguns profissionais, é apresentado um caso e é debatido
temas em cima daquele caso clínico. Tem algumas atividades internacionais também, mais no modelo expositivo, mas que geralmente conta aí com algum participante de destaque. Tem as aulas no formato de colóquio também, né? Uma das sessões mais legais do congresso é o colóquio de eletrocardiograma, que a gente vai falar mais no final. Mas também tem oficinas, tem hands-on, tem alguns treinamentos, né, de suporte básico de vida, a CLS, então tem parte prática também, algumas aulas de semiologia também para o pessoal ali que está ainda na graduação, então tem essa parte também prática. Tem as sessões de medicina baseada em evidências, que a gente vai comentar um pouco mais para frente, mas que é talvez um dos pontos mais interessantes e mais legais do congresso também. Com Mas enfim, certeza. são muitas aulas ao mesmo tempo e elas são divididas ali ao longo do dia. Geralmente cada atividade dura cerca de 1h30. Então a gente tem essa 1h30 é fragmentada, né? Cada apresentação são apresentações curtas ali, 20, 25 minutos. E geralmente tem 30 minutos de intervalo entre os blocos, né, de aulas. Então, geralmente tem 2 blocos de manhã e 3 blocos à tarde, e depois, com exceção do último dia, que é só no período da manhã. Mas é atividade o dia todo e são muitas coisas. Eu acho que talvez para quem nunca foi, para quem vai a primeira vez, a decisão de qual lugar que você vai, qual aula você vai você vai assistir é uma decisão muito difícil, assim, não é tão fácil de você tomar. E outra coisa também que a gente pode deixar de citar é que entre as sessões, geralmente ali tem um período no meio da manhã e um período no meio da tarde, tem a apresentação também dos pôsteres digitais, né? A gente contou com uma inscrição recorde aí de trabalhos esse ano, foi mais de 800 trabalhos, e tem esses períodos também que tem apresentação. Então hoje em dia é tudo no formato digital, né? Então você tem apresentação de slides ali, vai lá o avaliador, mas é um período muito legal do congresso para quem fez lá sua pesquisa, relato de caso, é uma oportunidade tanto para você poder apresentar, e a SOCESP valoriza muito isso, é um espaço super legal também, né, Pedro? Com certeza. Isso é fundamental, né? Porque esse estímulo à pesquisa científica, à apresentação de trabalhos, desde alunos, residentes de clínica, da cardio, mesmo especialistas estão apresentando, e isso é uma troca muito interessante, né? E como o Tiago comentou, são 14 auditórios que estão acontecendo de forma simultânea, e é exatamente isso que ele falou, né? Muita coisa boa acontecendo ao mesmo tempo. Muitas vezes você fica sem saber para onde vai, você vai lá no aplicativo favoritando as aulas que você acha mais interessante. A maior aflição é quando você favorita 2 aulas no mesmo horário, que você não sabe qual que você vai. E apesar das 14 aulas estar lá acontecendo, né, temas variados, ao mesmo tempo também está acontecendo stands diversos, sejam eles medicamentos novos, lançamentos, ou mesmo que vão lançar ainda, né, materiais de saúde diversos, desde estetoscópio, outros materiais para o médico poder trabalhar, materiais intervencionistas, como, por exemplo, o Trick Valve, tem stands dele, alguns materiais como de ecocardiograma, os aparelhos de eco, de ergometria, de eletrofisiologia, Holter, mapa, tudo isso é presente para ser a oportunidade, na verdade, das empresas poderem expor seu material para os médicos do Brasil inteiro poderem conhecer, tá? Isso é muito bacana, porque, na verdade, é um momento que você pode ter contato direto, às vezes, com um representante, perguntar, às vezes, custo da medicação, às vezes, possibilidade de descontos, baratear preço na sua região, isso é tudo bacana, porque não deixa de ser informativo. E além disso, é importante salientar que além desses 14 auditórios, desses stands, né, clássicos, existem também os simpósios multidisciplinares, né, de outras profissões. São simpósios de nutrição, de educação física, psicologia, odonto, entre outros, né, que estão acontecendo em paralelo com o congresso, com a oportunidade de ter justamente essas outras profissões sendo alvos de destaque também num congresso tão importante, né? Isso tudo é fundamental porque agrega ainda mais o tamanho dessa reunião, desse congresso que temos, que é o Congresso da SOCESP.
Tiagão, e falando agora sobre alguns tipos de aula, algumas sessões específicas. Explica aí mais ou menos o que é a sessão de trials. Muito bem, Pedrão. É, a gente, né, daí que tá na cardiologia, eu acho que talvez até um pouco mais do que as outras áreas. A cardiologia a gente tem muito trial, né? A medicina baseada em evidências é muito forte na área da cardiologia, então tá todo momento, todo ano, a cada mês está saindo estudo novo dentro da cardiologia. Geralmente são estudos grandes e são estudos, a maioria das vezes, com algum potencial de estar mudando a prática clínica, né? Então, a cardiologia ela se molda e ela evolui e ela muda muito rapidamente. Então, pensando nisso, né, o Congresso ele traz horários específicos ali, sessões dedicadas a discutir ensaios clínicos, né? E são ensaios clínicos, geralmente, são selecionados aqueles que têm algum potencial de influenciar e mudar a prática clínica, justamente pensando naquela pessoa que vai ali no congresso para se atualizar. Então, são geralmente trials publicados no próprio ano ou no ano anterior, que tem ali algum grau de influência na prática. Geralmente são. Seja uma influência direta ou até um tema mais polêmico, né, que ainda está em discussão. Exatamente. E geralmente eles formulam, né? As sessões têm um modelo ali, geralmente são apresentados 4, às vezes 5 trials por sessão. Geralmente são apresentações curtas, que vai uma pessoa para apresentar o trabalho, é uma apresentação ali bem pragmática, né? Apresentar os objetivos, a seleção de pacientes, metodologias, os resultados, mais uma parte expositiva, e depois tem uma sessão onde vai outra pessoa para debater sobre aquilo, pontuar o que é mais relevante, o que ali, talvez na parte de metodologia, o que faltou, o que pode ser ponto de polêmica, e discutir também os resultados. Então são sessões bem dinâmicas, né? Você vê vários trabalhos ali de temas diferentes, com visões diferentes ali. Esse ano foi um pouquinho mais tematizado, né? Cada sessão era focado mais em trials de uma determinada área, mas geralmente são sessões muito dinâmicas que você vê várias coisas, você consegue ali ter uma visão também de especialistas, né? Falando sobre aquilo, né? Vai lá um trial de IC, vai alguém especialista ali na área de insuficiência cardíaca para debater sobre aquilo, né? Então a gente teve esse ano, foi muito legal, tive a oportunidade de participar de algumas e vamos pontuar aí, né, para a galera, Pedrão, o que a gente viu, o que a gente achou de mais legal. Vamos lá falar já sobre como foi algumas dessas sessões, né? Lembrar que quase todas ou todas elas teve um grande participação do Renato Lopes, que é uma figura super importante nas pesquisas e trials internacionais, tá? Um médico brasileiro que está à frente de diversas pesquisas de altíssima relevância no Brasil e no mundo. E a primeira sessão de trials, de discussão, que a gente fala que é a sessão de medicina baseada em evidência, foi com um grande enfoque em insuficiência cardíaca. Tá? Ele teve alguns trabalhos que foram discutidos, né? Deixa o DAPA-ACT, que foi no contexto de dapaglifosina, numa avaliação de IC aguda, foi apresentado pelo Pedro Schwartzman, uma figura super importante aqui na cardiologia ribeirão-pretana, e, na verdade, uma figura nacionalmente conhecida. Teve o trabalho também Surpass-CVOT, que foi um trabalho com a tisepatida, que está cada vez mais relevante. O Parachute, que é um trabalho que eu vou abordar um pouco mais, que foi a utilização do entrecho do Chagas, e o Odyssey, que foi um trabalho do Odyssey HCM, foi um trabalho do mavacanteno, uma cardiopatia hipertrófica não obstrutiva, que teve uma forte participação e comentários do nosso professor Simões, que também participou nessa reunião. Eu vou só comentar um pouquinho sobre o Parachute, que eu acho que é um trabalho muito interessante, porque ele teve uma forte participação brasileira, né? É um trabalho justamente sobre a utilização do entrecho na cardiopatia chagásica. É um dos poucos trabalhos duplo cego randomizado que teve como enfoque especialmente na população do Chagas, tá? Normalmente é uma população subestudada, tanto por todo o contexto social e financeiro que está relacionada. Muitas vezes a gente acaba extrapolando dos outros estudos as evidências que nós temos, as outras medicações para o Chagas,
apesar de estudos pequenos, com populações muito pequenas existirem, nenhum deles consegue dar uma relevância tão importante. E o parachute veio para tentar dar essa resposta. Será se o entresto em relação ao enalapril tem um benefício maior? E só comentando rapidamente, na verdade ele não teve um benefício clínico, ele foi equivalente, mas foi interessante porque mostrou que de fato existe um benefício clínico da utilização dessas medicações, tanto o enalapril quanto do entresto para essas populações. É um estudo que tem sua relevância internacional e ainda mais aqui no Brasil por ter uma forte participação brasileira na sua execução. Muito bacana, Pedrão. Acho que dessa parte de ser, né, o tema de insuficiência cardíaca nos últimos anos é um tema que está muito em voga, né? Está muito quente, está saindo medicações novas, né? Nos últimos anos a gente for ver Entresto, DAPA, agora tá vindo também, né? Essas novas drogas inibidores aí, agonistas, né? De GLP-1. Também já está entrando nessa parte de insuficiência cardíaca, especialmente a ICFEP, né, que é talvez o que mais gere discussão e trabalhos nos últimos anos. Bacana, e apesar de muitas coisas novas, a boa e velha doença de Chagas está aí, né, para a gente testar essas novas drogas. O parachute aí, você comentou, é um trabalho, tema de muita polêmica, né? Só para citar rapidamente aqui, existem algumas pessoas que ainda questionam, né, o uso do entresto em alguns cenários, e o parachute veio aí também para reacender essas dúvidas, né? Será que é a melhor opção, né? A doença de Chagas, apesar de ter disfunção, tem uma fisiopatologia completamente diferente ali em diversos aspectos, né? Mas eu acho que tem que ser estudado mesmo, e esses momentos são muito importantes, né? Para debater, para ver a visão de outras pessoas. O trabalho, não só esse, né? Mas todos os trabalhos, eu acho que ele se enriquece, ele se engrandece muito também depois da sua publicação, né? Porque às vezes você tem visões de outras pessoas além dos próprios autores. Sem dúvidas. Falando na parte de hemodinâmica, ainda no primeiro dia a gente teve, né, uma sessão que focou um pouco mais em trabalhos nessa parte de hemodinâmica, cardiologia intervencionista. A gente teve o Vesalius CV, que é um trabalho que testou ali o evolocumab, né, como uma terapia hipolipemiante num cenário de síndrome coronariana aguda. Só para citar também, né, a primeira palestra, logo depois da abertura do congresso, foi uma discussão justamente de inflamação no contexto de doença cardiovascular, né? Então, hoje a gente sabe, né, que a presença de inflamação e o negócio que está muito em voga, né, o chamado risco residual, né? A gente sabe que os pacientes que têm algum grau de inflamação, eles estão mais propensos a formar a placa de aterosclerose, de ter mais eventos. Então é um tema muito em voga, e além dessa inflamação, a gente sabe que isso está muito ligado também com os níveis de colesterol, né? E o evolocumab é uma droga nova ali, além da boa e velha estatina que a gente tem que usar. É uma droga que está ainda muito cara, mas está entrando cada vez mais no mercado, e é uma coisa que está muito em voga, né? A gente tem que ficar muito atento nisso, e é um trabalho que vem mais para reforçar isso, de que você precisa baixar os níveis de colesterol do seu paciente, você precisa baixar os níveis de LDL, isso reduz evento, e o trabalho, mais uma vez, reforça isso. Agora, como que isso vai ser aplicado na prática, a gente ainda vai evoluir para isso, mas pelo menos nessa fase de estudo clínico está muito bem documentado. Outro trabalho que a gente teve nessa sessão também foi o PROMISE, sobre estratificação dos pacientes que têm infarto ali do miocárdio sem lesões obstrutivas. O OPTION STEMI, que a questão de revascularização completa, não é incompleta, é uma coisa que sempre também está em discussão. E eu queria falar um pouquinho mais sobre o ORBITA CTO, que foi um trabalho discutido nessa sessão, mas que foi um trabalho que
apareceu em diversas outras sessões aí de doença coronariana crônica. Na parte de hemodinâmica também foi falado nesse trabalho, quando estava se falando ali de oclusões crônicas. É um trabalho, acho que para os nossos ouvintes, que vale a pena ler esse trabalho. Não gosto muito da parte de DAC, mas esse trabalho vale a pena ler. Mesmo se você não gostar, você precisa ler ele. Por quê? Porque a oclusão crônica é um tema um tanto quanto controverso dentro da DAC, né? Aquela óbvia, se está fechado, precisa abrir. Não é bem assim, não se aplica. Geralmente são lesões complexas, não é tão fácil, nem sempre dá certo. E a gente, trabalhos anteriores que testaram, né? Tratar ou não tratar, não tem efeito sobre mortalidade, mas o que apontava era que tinha um efeito sobre melhora de qualidade de vida, e isso, muito dessa melhora de qualidade de vida, falando de melhora de angina, né? Então, até então a gente sabia que, aparentemente, uma oclusão crônica, se o paciente tiver ali angina, tiver uma isquemia, talvez valeria a pena. E o Orbita CTO, dando sequência, né, vários trabalhos de órbita, né, órbita 1, órbita 2, foi um trabalho que foi muito rigoroso do ponto de vista metodológico. E para quem gosta de medicina baseada em evidências, o Orbita dá um orgulho de você ler o trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que testou a intervenção, testou você tratar ou não tratar a lesão crônica, e eles usaram o grupo placebo. Ele era submetido a um procedimento, né? O paciente era sedado, ele era puncionado, só que ele não tinha artéria aberta, mas do ponto de vista metodológico isso é muito bonito, né? Você criar interessante. Você criar um grupo placebo que ele tem a experiência ali do paciente que sofreu a intervenção e a angioplastia, e o trabalho depois mostrou, né, que de fato há uma melhora de angina, melhora de qualidade de vida, e isso reforçou muito o que já estava sendo estudado. Mas é um trabalho para quem gosta de medicina baseada em evidências, vale a pena ver, porque a metodologia do trabalho é exemplar, assim. Uma outra coisa também, Pedrão, que eu achei muito legal nessas sessões de trials, teve uma sessão que foi dedicada a publicações nacionais. Olha que legal, né? Muito bacana. Mostrando a força que o Brasil também tem em pesquisa, né? A gente tinha um professor que eu tive na faculdade mesmo, da parte da neurologia. Ele fala que a gente não tem muito dinheiro, mas a gente tem instrução. E isso reforça isso, né? Às vezes toda a dificuldade ali de financiamento na pesquisa, mas a gente produziu trabalhos muito legais. Foi discutido lá sobre o Survival, o Fragile, o Épico, que é um trabalho mais de atenção básica, um estudo transversal, talvez aí não, um pouco mais que demande menos recursos, mas não que seja mais fácil de ser feito. E o destaque, o Neo Mindset, que foi um trabalho publicado no New England, né, revista talvez aí de maior impacto que tem a nível mundial, que testou lá o uso de antiagregantes no pós-infarto, né? A hipótese deles era usar a dupla antiagregação com AS e um inibidor de P2Y2 mais potente, lá era prasugrel ou ticagrelor, ou então você fazer uma suspensão precoce do AS ali já na fase aguda e deixar a monoterapia com esse inibidor de P2Y12. Os caras foram corajosos, né? Isso, assim, hoje o que a gente sabe, o que a gente usa na prática, soa muito corajoso, né? Você tirar o AS ali antes da alta do paciente, né? Mas a gente tinha vários estudos, né, vendo que reduz sangramento, né? Você encurtar o tempo do uso do AS, e esse trabalho foi muito revolucionário, assim. Então, se reduzir é bom, e se a gente reduzir ao mínimo possível, né? O paciente faz o ataque, faz angioplastia, eu já tiro o AS. Foi um estudo que mostrou, né, já dando spoilers aí, todo mundo vale a pena ler, mas ele não atingiu o critério de não inferioridade, né? O grupo que ficou sem o AS teve mais evento,
apesar de ter menos sangramento, mas teve mais evento de reinfarto, principalmente, evento cardiovascular ali, mas tudo no primeiro mês. E aí, depois em análise de subgrupo, vendo a evolução das curvas, a gente vê que se a gente desconsiderar o primeiro mês, os grupos eles seguem muito semelhantes, né? Então, o problema talvez seja o primeiro mês, de fato, né? Ali o paciente está mais frágil e mais suscetível a ter um novo evento. Então, nesse período, talvez a gente... Talvez não, a gente ainda tem que ficar com a S. Agora, a partir do primeiro mês, há sim a possibilidade, é uma discussão muito forte da gente encurtar esse tempo do uso do AS. Lembrando que esses pacientes eram síndrome coronariana aguda, né? O paciente DAC crônica a gente já usa na prática encurtar esse tempo, mas na síndrome coronariana aguda talvez isso seja uma tendência, apesar, lembrando aqui, né, ainda é diretriz você deixar dupla antiagregação por um ano, né? Com Outra, certeza. outra coisa, ticagrelor e prasugrel foram utilizados nesse trabalho. No Brasil, o que a gente tem no SUS é o clopidogrel, não foi testado, né, nesse cenário. Então, hoje é dupla um ano. Agora, talvez no horizonte aí, a gente já possa deixar a monoterapia com essas medicações quando mais acessíveis, né? Mas, Pedrão, falei demais de hemodinâmica aqui, né? Na parte de arritmia, acredito que tem algumas coisas legais também, né? Ah, teve muita coisa bacana em arritmia. Só um breve comentário aí, só dando mais uma ênfase no grande, lindo trabalho do Opta que você comentou. Esses trabalhos SHAM-ZEM que você comentou, que chama que eles têm esse cegamento de intervenção, está em alta, está crescente, né? Cada vez mais trabalhos intervencionistas estão usando essa estratégia, que é uma estratégia especialmente para desfechos moles, é a única forma de você, de fato, cegar e dar, de fato, uma relevância para aquela sua informação, né? Cada vez está crescendo, tanto em coronariopatias como em fibrilação atrial, são estudos que estão ficando cada vez mais importantes. Mas até falando então desse tema, fibrilação atrial, eu queria comentar alguns trabalhos que foram trazidos nessa reunião, né, de Late Break Clinical Trials. Um que é muito interessante, que é o Ocean, que ele vai dentro de uma linha que ainda é muito inicial, né, a gente ainda está engateando muito nesse contexto, que é a suspensão da anticoagulação oral após a ablação de FA, porque aquele paciente com ablação mais prolongada, ali após um ano, com um Chas-VASc não tão elevado, talvez exista uma certa segurança, mas isso é algo que é carente ainda de mais estudos, e na verdade esse próprio estudo ele tem alguns vieses que precisam ser validados, especialmente todo o desenho dele, que tem algumas considerações que a gente precisa fazer, mas foi importante, foi um estudo inicial e pivotal nesse tema. Existe também um trabalho, dois trabalhos na verdade foram comentados, mas vai numa linha de trabalhos que está relacionado aos oclusores de apêndice atrial, que foram os trabalhos Closure EF e Champion EF, que por incrível que pareça foram trabalhos que tiveram desfechos distintos, por mais que um mostrou um benefício maior do oclusor da apêndice atrial, que foi especificamente o Champion EF, o outro na verdade não mostrou esse mesmo benefício, de fato mostrando que ele não foi não inferior, né? É importante que a gente relate isso, porque o estudo foi desenhado para não inferioridade e ele não foi não inferior. Isso, no português bem lido, posso se dizer que ele foi, de fato, inferior à terapia tradicional, que é a anticoagulação oral. E é importante a gente ver que isso está cada vez mais em voga, porque são temas que estão relacionados assim, será que eu devo extrapolar para todo mundo a oclusão do apêndice atrial ou deixar só para aquela população que a gente, de fato, primeiro desenhou essa intervenção, né? Para aquela população que não consegue usar anticoagulante, que tem um alto risco de sangramento, porque tem que lembrar que nos primeiros meses o paciente vai ter que usar algum tipo de antiagregante ou anticoagulante, ou seja, ele não vai ficar completamente isento do risco no primeiro momento. E a gente tem que lembrar também que quando esses desenhos, esses estudos foram feitos, eles trouxeram alguns desfechos que entraram no desfecho composto que são controversos. Especificamente aí o Champion, o IF, ele que trouxe, na verdade, um desfecho dentro do desfecho composto, que foi a morte cardiovascular, que não é um desfecho muito esperado quando a gente fala desse tipo de intervenção, né? A gente não vai esperar que um paciente que esteja ocluindo um apêndice atrial ou um paciente que esteja sob anticoagulação morra mais ou menos do que o outro. E isso acabou diluindo
né, o padrão, especificamente quando a gente fala de não inferioridade, gerando então a não inferioridade da terapia. Quando a gente começa a colocar mais desfechos que foram iguais entre os grupos, você favorece esse tipo de situação acontecer. Porém, isso carece ainda de mais informações. Eu acredito que a gente vai ter ainda mais estudos, vamos ter mais informações por vir nesse tema. E a grande mensagem é: ainda a gente não consegue aplicar o oclusor de apêndice atrial para todo mundo. Ainda a gente precisa ter um certo discernimento, não considerar necessariamente para todas as populações. E tem um outro estudo, que é esse estudo aí, eu tenho um viés, né? Eu acredito que o Thiago também tem. O estudo foi o DCAF. Esse estudo foi muito bacana, porque ele tentou vir a responder uma dúvida muito importante da gente, do clínico até, né? Da ritmologista, em que o café, a pessoa se abster do café por completo, ela reduz a FA ou não? Foi então desenhado um estudo em que ele tentou comparar uma população, ambos os grupos dos pacientes faziam o uso diário do café. Uma população foi suspensa o café por completo e outra manteve-se aí cerca de 1 copo por dia, ou 7 copos por semana, mais ou menos, aí 6 a 11, variando. E esperava-se que o grupo que houve a redução, né, a retirada do café, iriam acontecer menos eventos de FA. Mas na verdade foi o contrário. O grupo que retirou o café por completo, houve mais eventos de FA, de fato mostrando que não era uma estratégia que prevenia a arritmia. Na verdade, ela poderia até estar trazendo mais. Lembrar só que esse estudo não avaliou necessariamente a quantidade de café, que poderia ser benéfico ou não, né? Poderia ter algum efeito protetor. Somente que você se abster por completo não é uma estratégia adequada. Tá? Isso é importante, principalmente quando a gente tem algum paciente que tem essa dúvida. Muito bacana esse estudo, Pedrão. Eu vou dar uma ideia aqui que o próximo a gente pode fazer o mesmo estudo, porém usando o energético, né? Paciente que usa energético ali, fazer um controle. Porque eu Essa é acho uma que grande dúvida, né? o café era muito daquela coisa, né? A substância ali, cafeína, substância estimulante, talvez ali como um gatilho para FA, né? Não se mostrou nesse estudo, mas será que o energético tem alguma coisa aí a ver? Isso é verdade. É algo que a gente não tem uma resposta ainda. Muito bem. E, Pedrão, seguindo aí na linha de atividades interessantes, a gente teve ao longo de todo o congresso, né? Isso sempre vai existir em todos os congressos de cardiologia, nas próximas décadas e milênios, que são sessões para debater eletrocardiograma, né? Hoje a gente tem ressonância magnética capaz de determinar ali se a célula está inflamada ou não, a angiotomo vendo detalhes na íntima do vaso. A gente tem aparelhos extremamente avançados, porém o bom e velho eletrocardiograma ele segue firme e forte e segue se reinventando, né? Tivemos sessões, né, sobre o papel do eletrocardiograma nos dias atuais, né, como ele ainda é útil, ele ainda é determinante em diversas situações clínicas. Inclusive hoje talvez o eletro está sendo incorporado aí junto com a inteligência artificial na tomada de decisão. Ele tá se modernizando, digamos assim, mas é o mesmo exame, né, de anos. E a gente teve também, geralmente para fechar o congresso com chave de ouro, uma sessão de colóquio de eletrocardiograma, né? Esse é uma sessão muito bacana, né? Que você discute ali eletros legais, eletros desafiadores na maioria das vezes, e você tem ali um contexto clínico, discute alguma coisa legal, algum tema legal. É uma sessão muito bacana, é uma sessão que pra gente que é aqui de Ribeirão é quase que obrigatória, né? O Com professor certeza. Marcelo Leal, ele faz questão que a gente vá e eu acho que vale muito a pena ir, porque é uma sessão de conhecimento geral, assim, né? E é muito legal ver ele lá debatendo, mas é legal também ver os casos, porque são questões e temas muito interessantes, né? E falando, né, desse tema do elétrico, que é uma coisa que
evoluiu muito. Como que você viu, né, esse debate do eletro ao longo do Congresso, Pedro? Você tem algum comentário para fazer sobre isso? Vamos lá, né? O eletrocardiograma, ele nunca vai morrer, como você bem falou, né? Tentam sempre enterrar o eletrocardiograma, mas cada vez mais ele se mostra relevante. Nesse exemplo aí do colóquio, ele foi muito bacana porque trouxe eletros desafiadores, eletros que muitas vezes precisam de vários especialistas dando sua opinião em contextos clínicos diferentes e variados. E tudo isso vai da importância de como o eletrocardiograma ele está ali como uma perna adicional do exame físico. Um exame rápido, fácil, que você pode fazer libera-leito, que vai te dar várias informações sobre o seu paciente. Tá? O eletrocardiograma não morreu, ele está aí para ser amplamente debatido, né, amplamente discutido, e cada vez mais estão descobrindo parâmetros novos, informações novas desse exame tão rico. Isso aí, Pedrão. Uma coisa também que eu acho que vale a pena citar, que foi debatida nesse congresso, mas é uma coisa que invoga muito aí na cardiologia, é que hoje, né, eu vou citar o nome aí do José de Alencar como um dos médicos que talvez está mais no front disso e está publicando muito sobre isso. É questão de síndrome coronariana aguda, né? Da gente talvez mudar aí o paradigma do supra e sem supra para mudar para um padrão de oclusão ou não oclusão coronariana aguda. E são decisões baseadas exclusivamente no eletro, né? Hoje, o eletro é o que determina o supra ou não, né? O supra ou não é a presença do supradesnivelamento do ST que a gente vê no eletrocardiograma do paciente com dor torácica, mas tem essa tendência aí da gente evoluir para associar outros padrões e a gente está falando ali de oclusão coronariana aguda e o eletro como algo central e algo determinante nesse sentido, né? A grande crítica aí a gente teria porque o supra é um sinal que não tem uma sensibilidade tão boa, ele é muito específico, mas a sensibilidade varia ali em torno de 50%, então talvez a gente estaria deixando quase metade dos pacientes com oclusão coronariana aguda sem um diagnóstico rápido, né? Obviamente a troponina vai vir alta, você vai fazer o diagnóstico de infarto, mas você não teria tanta agilidade ali, pensando que ele não tem supra no eletro. E esses outros padrões tentam contornar esse problema e ver outras formas de você identificar essa oclusão pelo eletro. A gente ainda está caminhando nisso. A questão do supra não é algo completamente resolvido entre a comunidade médica, né? Nem todo mundo sabe ver o supra. A gente que trabalha em hospital terciário cansa de receber paciente que chegou, tinha um supra e não foi identificado. Então, eu acho que a gente ainda tem alguns pontos para melhorar, mas a medicina vai acabar evoluindo, né? A gente vai acabar associando esses padrões na prática. Isso é uma tendência natural, mas fica aqui a minha preocupação de que talvez a gente tenha que focar ainda no básico bem feito. Obviamente, tomara que todo mundo consiga identificar um padrão de De Winter no eletro, mas para não cardiologistas, identificar um supra, eu acho que já está de bom tamanho. É verdade. A grande mensagem é que o Supra não morreu. O infarto com Supra ainda está aí. A gente tem que reconhecer. Ele é super importante, especialmente pela alta mortalidade. E se algum dia deixar de ser infarto com Supra terminologia, lembrar que o SupraCast vai continuar pelas TAC Supras. Aqui a arritmia é em peso, né? Exatamente, Pedrão. A TAC Supra a gente não vai mudar ainda. Exatamente. Existe também uma outra seção muito interessante aí no Congresso, que são os simpósios satélites, né? Que são simpósios que estão ali no período do horário do almoço. Lembrar que o Congresso é o dia inteiro, ele vai desde o período do começo da manhã, ali por volta das 8 ou 9 horas, até cerca de 18 horas. E tem essa pequena pausa no horário do almoço em que as indústrias elas tendem a oferecer algum tipo de lanche ou algum tipo de refeição, ao mesmo tempo que é assistindo uma aula sobre aquele tema, né, que aquela indústria está querendo que você descubra e que você conheça um pouco mais, né? É muito bacana, né? É importante que toda pessoa que participa do congresso conheça essas aulas
especialmente aí os estudantes, os residentes que estão querendo economizar, conhecer que é uma refeição ali, né? Pedrão, eu sei que você não vai só pela comida, tá? E mas enfim, os temas são muito legais, né? Geralmente são um período ali, né? Vai mais ou menos das 10 para uma até as 2h20, um pouco antes das 2h30, e geralmente são discutidos vários temas, às vezes tem tema de vacinas, às vezes tem tema de obesidade, ou às vezes são temas gerais. Esse ano teve uma sessão que eu participei que foi muito legal, que era da saúde cardiovascular na mulher. Então teve diversos temas, né, abordando a saúde cardiovascular da mulher, desde reposição hormonal, dissecção de coronária, questão de uso de medicações ali no período do puerpério. Então, assim, geralmente são temas muito interessantes, né, e que vale a pena você dar uma olhadinha com carinho, porque são abordadas diversas coisas ali em um curto espaço de tempo, dá para se atualizar bastante nesses simpósios. Muito bacana. Outra coisa, Pedrão, que vale a pena citar, tem algumas sessões que são dedicadas, né? A temática é a cardiologia com sua interface com a clínica médica. E esse ano foi debatido coisas como esteatohepatite, DPOC, na parte da neuro, acidente vascular cerebral, parte de endocrinologia, a gente teve algumas sessões falando sobre hormônios, né? E o cardiologista, no geral, ele é um grande clínico, né? No consultório do cardiologista chega muitas dessas outras coisas, né? O cardio é um médico que quase todo mundo vai, então é importante para o cardiologista também saber essas outras coisas, saber manejar e saber a implicação que isso tem na sua prática do próprio coração mesmo, né? Então, são sessões muito interessantes que envolvem profissionais de outras áreas. Então, isso é uma coisa também para quem está pensando em um dia na Sociesp, olhar com carinho para essas sessões que vale muito a pena para ampliar o seu conhecimento ali, além da cardiologia. E falando em ampliar o conhecimento, esse ano, Pedrão, a gente teve muita coisa, muitas palestras em diversos momentos, em diversas áreas, falando sobre inteligência artificial, né? Eu acho que a gente é, encerra o congresso, encerra a nossa discussão olhando para um futuro que está aí na nossa porta e que a gente vai ter que se adaptar, né? Com certeza. A IA foi muito presente, né? Ela já vem sendo presente aí nos últimos anos, cada vez mais aumentando, e as discussões são variadas, desde métodos diagnósticos, desde estratégias, inclusive, de como facilitar um atendimento, o cuidado do paciente com inteligência artificial, desde o manejo do seu prontuário, em que a IA facilita nesse manejo, né? Resumindo, simplificando sua consulta, ou até estratégias que estão relacionadas, por exemplo, no seu exame, em que, por exemplo, uma tomografia, no ecocardiograma, ele vai tentar acelerar aquela informação com o IA. A IA está muito presente, ela deve ser conhecida, estudada e deve ser utilizada cada vez mais, tá? O médico hoje que não é capaz de utilizar a IA, seja das suas pequenas formas ou ainda totalmente aprofundado na sua realidade, ele é um médico que está ficando no passado, ele está ficando mais retrógrado, por isso que a gente tem que conhecer, tem que saber aplicar, né? Especialmente tanto com seus métodos diagnósticos variados, lembrar que a decisão final sempre vai ser do médico, ele que vai tomar aquela decisão final, você não pode terceirizar esse tipo de decisão para uma inteligência artificial, já que você que, de fato, tem o CRM, mas ela pode lhe auxiliar tanto nessa avaliação clínica quanto nesse diagnóstico. Eu queria só fazer um breve comentário aí quando a gente falou das sessões de cardiologia com interface na clínica, sobre o nosso grande mestre, Leonardo Pipa Gadioli, que participou aí nas sessões de DPOC. Foram sessões super interessantes, especificamente um médico que tem um grande foco nessa área, por também ser um médico que realiza os testes cardiopulmonares, né, ou ergospirometrias, em que temos uma interface coração-pulmão muito forte, né? Ele que é um grande utilizador de IA e um médico muito visionário nessa linha. Isso mesmo, Pedrão, muito bacana, muito bem lembrado aí
do Dr. Leonardo Pipa. Ele talvez seja uma das pessoas mais conhecedoras, né, dessa interface coração-pulmão. E a nossa boa e velha dispneia, né, que a gente vê tanto aí, é um sintoma que tá nos dois, né? Tá no coração e tá no pulmão. Então, você dominar e conhecer essa interface faz toda a diferença. Eu acho que foi palestra de altíssimo nível e muito bom quem pôde, né, estar presente e ouvir o Dr. Pipa falando sobre isso. Show de bola. Muito bem, Pedrão. Eu acho que fizemos um panorama geral, né? Fizemos um resuminho aí de tudo que teve. É, Fica aqui mais uma vez, né? A importância, né, de um congresso como esse, um congresso grande, com diversos profissionais, aulas de altíssimo nível, né? Vale a pena ressaltar isso. Ficou convite aí para quem nunca foi, vale a pena conhecer, e para quem já foi, pode ter certeza que deve ter vontade de voltar outras vezes. A cardiologia é uma área, como eu falei, né, está se atualizando muito e é sempre muito rápido. Então, acho que o congresso é uma ótima oportunidade de você poder agilizar, né, o seu conhecimento e tentar se atualizar de uma forma com qualidade e com muita agilidade também. Com certeza. Além de não, que não deixa de ser uma oportunidade de você conhecer e beber na fonte de diversos grandes especialistas que estão nesses congressos, rever diversos colegas de residência clínica médica, ou mesmo de faculdade que vão estar reunidos nesse momento, e conhecer novas pessoas. Inclusive, se vocês nos encontrarem nos próximos sucessos, podem nos dar um abraço, falar com a gente, vai ser uma excelente oportunidade de conhecer vocês, e venham para mais esse congresso. E, Thiago, como hoje é um episódio diferente, um episódio especial, não vai ter bate-bola, né? Não tem muito o que a gente revisar aqui, mas você gostaria da resposta do meu desafio? Pedrão, você como um grande conhecedor da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, gostaria de saber, Pedrão, aonde que era a sede da SOCESP? Boa. Ela ainda é considerada a sede, assim, do ponto de vista cultural, né? Assim, da sua importância simbólica, mas acabou que ela saiu como sede do Congresso, que era todos os anos, que foi essa votação foi feita em 1996 para que a cidade de Campos do Jordão fosse eleita como sede da SOCESP, vindo a receber todos os congressos de 97 até 2018 da SOCESP, 2019 para cá, com o incremento do congresso, com o aumento do número de palestrantes, para facilitação do acesso dos materiais e toda a indústria para poder fornecer um congresso grande e que realmente transmitisse a sua grande importância, foi de fato trazido para uma cidade global, como São Paulo, tanto pela facilidade de aeroporto e acesso, mas fica essa importância histórica da cidade de Campos do Jordão para a SOCESP. Muito bacana, Pedrão. Eu acho que passaríamos um pouco mais de frio lá se ainda fosse em Campos do Jordão, né? Com certeza. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou nesse episódio, as pessoas que interagem com a gente no Instagram, seja mandando supra, respondendo nossas enquetes, interagindo com a gente, tirando dúvidas. Fica aí nossa disponibilidade para mais informações, o que precisarem. E sigam a gente no Instagram, no @supracastcardiologia, no YouTube, @supracast. É isso, Thiaguinho. Isso aí, Pedrão. Lembrar de 5 estrelas no Spotify e interagir com a gente, né? Mandar um Supra, mandar um Eletro. A gente tá aí esperando vocês. E também mais um lembrete, né? Falamos de eletro aí, né? Quem tiver interesse em aprender eletrocardiograma, dá um conferido lá na nossa página e procurar ECG dominado, que tenho certeza que vai ser algo que vai acrescentar muito na formação de vocês. Boa, Thiago. E seu abraço de hoje, você vai mandar para quem? Pedrão,
Hoje o meu abraço vai para minha noiva, a Camila, que me acompanhou no último congresso da Opa! SOCESP. Ela ainda é estudante de medicina, está quase para se formar, mas ela foi lá, participou, viu algumas palestras, viu o quanto a cardiologia é legal e é isso, Pedrão. Um abraço vai para ela. Um abraço e um beijo, né? O senhor tá tendencioso, tentando trazer sua mulher para cardiologia, né? É isso aí, Pedrão. E o seu abraço? Bom, o meu abraço ele vai ficar para, na verdade, vão ser para duas pessoas, né? Um para o residente atual que está passando com a gente na arritmia, o Heitor, e o outro abraço vai ficar para o último residente, né? Os últimos que acabaram passando, o Davi e o Renato, tá? Que passaram comigo no estágio de arritmia. Não tive a oportunidade de dar mandar um abraço para eles aí nos últimos episódios do Supracast. Fica um abraço para vocês três. E que venham mais R3, R4 que estão muito dispostos para aprender arritmia com a gente nos próximos meses. Abração, pessoal. Bom, vamos finalizar mais um episódio do Supracast. Um forte abraço para todos vocês. Contem com a gente aí para mais dúvidas e participações. Abração, pessoal. Isso aí, um abração. Até a próxima, pessoal.